E aqui, estamos novamente aqui, mais um programa do nosso canal Abraços Históricos. Então, sexta-feira agora é feriado nacional. E vocês sabem por que sexta-feira é feriado nacional? Quem sabe de dizer? Ah, não sabem, não é? Então eu vou dizer para vocês porque é feriado. É dia 22 de abril. Pois é, no dia 22 de abril do ano de 1500 era descoberto o Brasil por Pedro Álvares Cabral, navegante português, que singrou os mares lá da Praia do Estel até Quebralha, no Brasil. Cabral, então, é tido como o nosso descobridor, né? Claro que a gente pode dizer que foi uma invasão, que foi uma conquista, mas também podemos dizer que foi um descobrimento. Isso aqui não é tão importante, né? Nós devemos entender essa viagem de Cabral e o descobrimento do Brasil inserido num contexto europeu de final do século XV, início do século XVI, um contexto de total mudança, não é? Mudanças em todos os níveis, na política, na economia, na cultura, na ciência, nas artes, na religião. O renascimento artístico e científico, a reforma protestante, luterana e calvinista, a contra-reforma católica, a formação das monarquias nacionais, as práticas mercantilistas, como o bulionismo nos países ibéricos. Dentro dessa realidade se inserem as grandes navegações oceânicas, fato nunca visto dantes. É de suma importância essas viagens oceânicas, mas aqui especificamente nós não vamos estar falando das viagens oceânicas, nós vamos falar um pouquinho do descobrimento do Brasil e da viagem de Cabral. Isso é que nós vamos falar aqui nesse momento, né? E teve papel fundamental os chamados furabuchos. Furabuchos é uma plantinha, uma alga que se acoplou nos cascos das naus cabralinas, né? E levantou a hipótese da existência das terras a ocidente. Sobre essa viagem específica de Cabral, nós temos que destacar a importância do almirante, do grande navegador Vasco da Gama. Esse sim, um grande navegador, mais do que Cabral, mais do que Colombo, mais do que Bartolomeu Dias, né? Com as experiências das viagens de Vasco da Gama rumo às Índias Orientais, né, foi possível a Cabral, quando ali próximo, próximo, mas antes, né, do chamado Cabo das Tormentas, que mais tarde, devido a um novo batismo do rei Dom João II, se tira o nome de Cabo das Tormentas e, segundo o rei, passaria a se chamar Cabo da Boa Esperança. A boa esperança de que, ao contorná-lo, o caminho marítimo para as Índias poderia acontecer de maneira rápida. E realmente isso se confirma, né? E o Cabo das Tormentas, que tem razão desse nome, porque ali geralmente
Muitos navios naufragaram devido aos arrecifes, às calmarias que ali existiam. Muitos navios, muitos naus, muitas caravelas ali naufragaram, né? Essa aqui é a verdade. E então se justifica o nome Cabo das Tormentas, né? Como também se justifica a troca do nome por Cabo da Boa Esperança, né? E o que levou a Vasco da Gama, em 1498, chegar em Calicut, né? E fazer daquilo ali um dos maiores entrepostos comerciais das especiarias que dali saíam para os portos de Lisboa, né? Enfim, com as informações que Vasco da Gama passou para Cabral, né? Porque já se desconfiava de que poderiam existir terras ao ocidente. E a gente pode citar aí, não podemos esquecer que em 1492 Colombo chega na América, né, nas Antilhas, e não podemos esquecer do Tratado de Tordesilhas em 1494. Esse tratado é uma prova de que Portugal desconfiava ou até sabia da existência de terras a oeste, né, mais ou menos nas mesmas latitudes e longitudes onde Colombo aportou, né? Porque a bula intercoetra proposta, né, inicialmente pelos reis de Castela e Aragão não agradaram ao rei português, né? E quase leva os dois países ibéricos a um conflito, né? Tendo que o nosso queridíssimo Papa, né, intervir e arbitrar essa questão entre os dois países que disputavam as navegações e as descobertas, os países ibéricos, Espanha e Portugal, né? Então, se propôs uma outra demarcação, não mais de 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, sim 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, né? O que garantia ali, naquela assinatura de 1494, a posse efetiva de quase metade do território brasileiro para Portugal, né? Mas ainda não haviam tomado posse, né? Então, Portugal monta a maior frota até então vista. Eram 3 naus preparadas para singrar os mares e chegarem às Índias. Este era o anúncio oficial que Portugal fazia ao mundo, né? Mas secretamente o Venturoso era o apelido do rei português Dom Manuel, né? Tinha instruções secretas para Cabral. Cabral, quando tu estiveres ali, mais ou menos no Cabo das Tormentas, que hoje é da Esperança, estiveres dando a volta ao mar, depois vamos falar o que é isto, a volta ao mar, né? Tu navegas, como Vasco da Gama falou, em direção ao ocidente, né? Por que Vasco da Gama suspeitava que ali, naquela localização, era o ponto de desviar a frota para o ocidente? Pelas aves, as aves que sobrevoavam os mastros e as velas das caravelas portuguesas. As aves anunciavam a possibilidade de haver terra ao ocidente, porque elas voavam rumo ao ocidente, não? Então,
havia essa grande suspeita que vem desde 1492 e mais precisamente desde a assinatura do Tratado de Tordesilhas em 1494. Né? Então, Cabral, quando chega nessa posição, desvia-se do objetivo oficial que foi anunciado para o mundo, que as frotas portuguesas navegavam em direção às Índias. E, de fato, isso era verdade. Tanto é que Cabral, quando chega no litoral brasileiro, ele volta para as Índias para cumprir o seu objetivo oficial, que era chegar em Calicut, abastecer as caravelas de especiarias e zarpar novamente para Portugal. Mas agora com a grande novidade de ter descoberto uma terra que não se sabia bem o que era, como era, qual era a sua extensão, se era uma grande ilha, se era um continente. Né? E assim nós vamos ficando por aí. Isso aqui é apenas o capítulo número 1, né, da grande viagem de Cabral. Nós vamos falar muita coisa que vai ser muito divertido isso, gente, porque aqui no Abraços Históricos se aprende história assim, brincando, informalmente. E é isso aí. Vem pra cá você também, vem aprender história, cara. Sai dessa alienação aí. Desliga a Globo, desliga o Big Brother. É aqui, mano, é aqui. Falei!